Olá pessoal, aqui é o Ivan e vocês sabiam que todos os anos o Brasil tem o papel de abrir as discussões da Assembleia Geral das Nações Unidas, discursando antes de todos os outros líderes mundiais? Essa é uma posição honrosa que é dada ao Brasil devido a um diplomata brasileiro chamado Osvaldo Aranha, que ficou famoso no final da década de 40 por seu desempenho nas discussões das Nações Unidas, presidindo a primeira Assembleia Geral Especial da ONU, de onde saiu a resolução para a criação do Estado de Israel. Osvaldo Aranha também é famoso por causa do filé Osvaldo Aranha, que se trata de um filé coberto com a generosa camada de alho, acompanhado de farofa, arroz e batatas, um prato tradicional do Rio de Janeiro, que hoje leva seu nome. E bem, uma posição dessas deveria ser considerada motivo de orgulho pelos brasileiros. Entretanto, não é o que tem acontecido. Afinal de contas, estamos agora, sempre que um chefe de Estado do Brasil, principalmente nos últimos anos, com Dilma e Bolsonaro, nós, aqui no Brasil, sentimos um tipo de apreensão e medo de termos a imagem do nosso país envergonhada e vilipendiada por chefes de Estado que não têm a menor capacidade de fazer um discurso coerente ou de falar a verdade em uma tribuna. Bom, não poderia ser diferente com o Bolsonaro dessa vez. A chegada dele em Nova York para a Assembleia Geral da ONU já prenunciava que haveriam idiosincrasias no discurso. Afinal, ele chegou lá já carregando a bandeira do negacionismo e do movimento antivacina. Protagonizou cenas ridículas, tendo que comer na calçada de estabelecimentos por estar sendo tratado como um leproso não imunizado que não pode entrar nos estabelecimentos comerciais. Depois passou vergonha ao lado do Boris Johnson, também em relação à questão à vacina. E depois disso ainda tivemos, na comitiva do presidente, o ministro Queiroga fazendo gestos obscenos para manifestantes que criticavam o governo. Bom, tudo isso, todo esse show de horrores, acabou sendo coroado por um dos discursos mais ridículos e absurdos que já foram feitos na história da Assembleia Geral da ONU. E veja que lá nós já tivemos discurso de Hugo Chávez, Gaddafi, Che Guevara, já tivemos discurso do coreano louco, do Donald Trump. Então realmente é ridículo que o representante do Brasil se coloque no patamar de tais figuras abjetas e caricatas. Mas sobre o discurso do Bolsonaro, eu queria dizer que Ivan, eu gostaria muito de viver no Brasil do Bolsonaro. Abro aqui um parêntese para dizer que pelo menos ele estava usando um terno decente, com uma gravata minimamente alinhada. Eu achei surpreendente isso vindo do Bolsonaro. Mas o fato é o seguinte: ele veio e pintou um Brasil que não existe. Começou o discurso dizendo que no Brasil do Bolsonaro estamos há 2 anos e 8 meses sem corrupção. Sendo que ontem foi quebrado o sigilo da esposa dele e ficou comprovado ali, da ex-esposa dele, aquela do bombeiro, e ficou comprovado que ela adquiriu uns 7 imóveis aí com dinheiro vivo, num esquema que claramente leva todo mundo a crer que existe aí participação do dinheiro das rachadinhas. Nós temos uma CPI investigando a compra de vacina com propina, negociação de propina, $1 por dose. A CPI está investigando isso, investigando os contratos que estavam sendo assegurados pelo Fibbank, que é o Lorota Bank, um banco que não existe de verdade, que tem em seu patrimônio um terreno de 7 bilhões, que não existe também, um terreno falso, um terreno que simplesmente não está em lugar nenhum. Temos o Tratolão, temos as emendas, temos o ministro do Meio Ambiente enrolado em esquema de tráfico ilegal de madeira, e o Bolsonaro tem a cara de pau
de dizer que não existe corrupção no Brasil. Temos o filho dele, o 04, envolvido até o pescoço em algo que, ao que tudo indica, é tráfico de influência. Temos o Flávio Bolsonaro com a rachadinha, o Carluxo com a rachadinha. Mas no Brasil do Bolsonaro estamos há 2 anos e 8 meses sem corrupção. No Brasil do Bolsonaro também a floresta é preservada. Eu acabei de falar sobre o ministro envolvido em tráfico de madeira ilegal. Mas no Brasil do Bolsonaro tá tudo bem. No Brasil do Bolsonaro não existe corrupção nem desmatamento. No Brasil do Bolsonaro a economia vai bem. Enquanto no meu Brasil, na onde eu vou fazer compra, eu vejo inflação de 2 dígitos, eu vejo o desemprego batendo em 15% da população, eu vejo a gasolina batendo R$7, quase chegando já em 8, eu vejo os juros voltando ao patamar dos 2 dígitos, eu vejo a pobreza consumindo o Brasil, eu vejo a inflação consumindo o bolso do povo brasileiro, mas no Brasil do Bolsonaro a economia vai bem. No Brasil do Bolsonaro são feitos milhões de concessões e milhões de obras rodoviárias. É o mesmo trabalho que o Tarcísio fazia na época em que ele estava encarregado do DENIT no governo Dilma, ele agora faz no governo Bolsonaro como ministro da infraestrutura. No Brasil do Bolsonaro a infraestrutura vai muito bem, mas enquanto isso nós vivemos a iminência de um apagão, de uma crise hídrica e energética. Eu queria muito viver no Brasil do Bolsonaro, onde, por exemplo, o tratamento precoce funciona. Bom, o tratamento precoce no Brasil hoje é o sinônimo de um esquema nazista da Prevent Senior, de experimento humano com idosos. O tratamento precoce é sinônimo de um esquema genocida feito em Manaus, onde a população não recebeu vacina e não recebeu oxigênio e foi entupida de cloroquina pelo governo. Enfiaram o kit Covid na goela de todo mundo lá em Manaus, num experimento humano genocida e criminoso. Mas no Brasil do Bolsonaro, o tratamento precoce funciona. Bom, eu espero que o Brasil do Bolsonaro volte com o Bolsonaro quando ele estiver de volta da Assembleia em Nova York. Porque atualmente estamos vivendo o Brasil real. O Brasil que o Bolsonaro deixou aqui enquanto ia para passear em Nova York. E eu tenho uma notícia ruim para vocês, meus amigos. O Brasil não vai voltar. O Brasil do Bolsonaro não vai voltar com ele. Porque esse Brasil nunca existiu. O Brasil real é o Brasil da inflação, do desemprego, da morte, do negacionismo, da corrupção, da incompetência e de uma política nazista de experimento com seres humanos. Esse é o Brasil real e esse é o Brasil do Bolsonaro. O que ele foi falar lá na ONU foi só uma coleção inigualável de mentiras. Foi dizer que o Brasil agora tem credibilidade diante do cenário internacional. Eu simplesmente não acreditei quando ele disse isso. Você falar que o Brasil tem credibilidade diante do cenário internacional é a mesma coisa que dizer que essa camisa é roxa. É a mesma coisa do que dizer que o meu relógio tem uma pulseira de couro e de que eu não estou usando óculos. É negar a realidade. É ser um animal, é ser um mentiroso. É ser um criminoso. Porque é isso que o Bolsonaro é, um bandido, um rato, um verme, um sujeito detestável, um sujeito que deveria, quando voltasse para o Brasil, ser algemado e colocado numa cela por fazer o país passar tamanha vergonha diante do resto do mundo, diante da imprensa mundial, diante de outros líderes mundiais. É isso que o Bolsonaro merecia. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido instrutivo, que vocês saibam mais sobre como funciona
Assembleia Geral da ONU, porque o Brasil tem esse papel privilegiado de falar primeiro e porque o Bolsonaro está estragando tudo. Então um abraço para todo mundo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, no joinha e até a próxima. Valeu! Bom, valeu se isso aqui funcionar. Valeu, pessoal!